Depois de 6 explosões de bueiros em apenas 2 dias, os cariocas se sentem pisando em campo minado. Hoje, o prefeito Eduardo Paes falou até em sabotagem e a Light, que agora pode ser multada em R$100 mil para cada bueiro que explodir, promete acelerar seu plano de investimento. Se um bueiro aparece no meio do caminho, é melhor desviar. A gente fica até com um pouco de receio de atravessar uma rua e o bueiro voar em cima da gente, né? Em Copacabana, o perigo foi pintado de vermelho. Protesto de uma ONG. As pessoas têm que começar a cobrar porque desse jeito não pode continuar. Imagens gravadas ontem com um telefone celular mostram fogo e explosões na rua 7 de setembro. Toda essa região aqui do Largo da Carioca foi interditada depois dos acidentes para reparos e investigação. O trânsito para carros está interrompido e nesse trecho aqui, o pedestre precisa caminhar no meio da rua. Por causa de tanta confusão, muita gente já prefere evitar este ponto da cidade. Prejuízo para o dono da banca de jornais, vizinho de um bueiro em obras. Ontem estava fechado até aqui, ninguém passava por aqui, né? E hoje, pelo visto, vai ser a mesma coisa, até acabar essa loucura aí, né? Até agora, a Light não sabe explicar o motivo de tantos problemas. Os trabalhadores de energia dizem que falta manutenção. Mas para o Conselho Regional de Engenharia, a Companhia Estadual de Gás também tem culpa pelos acidentes. Se você não tiver gás, você pode fechar qualquer curto que não vai explodir. Ontem, a Light recebeu 13 multas da prefeitura, que somaram pouco mais de R$10 mil. É inaceitável o que está acontecendo. Eu acho que tem um limite de compreensão, de explicações, né? Eu até desconfio que possa estar havendo sabotagem, mas o fato é que a população do Rio de Janeiro não tem nada a ver com isso. Depois de uma reunião com a ANEEL, a concessionária também se comprometeu a adiantar investimentos para modernizar a rede subterrânea. Plano emergencial para atacar todas essas novas ocorrências e resolver em definitivo todas essas questões. Enquanto espera a solução, o carioca anda desconfiado. Ultimamente eu tenho sempre olhado para o chão. Se tiver um bueiro na minha frente, eu procuro me desviar. É uma situação de campo minado mesmo, não é? Completamente. E sabe o que mais me surpreende nisso? É o fato de que já tinha ocorrido 1 ou 2 anos atrás, aliás, com turistas de fora do Brasil, explosões desse tipo no Rio de Janeiro, e não houve nenhuma medida, não houve providências. E agora você veja que a Light não está conseguindo se explicar direito, não é? O prefeito do Rio está fazendo multas, etc. Mas a informação que chega para a opinião pública, que chega para a sociedade, é muito pequena diante do que está ocorrendo. Mudou completamente a rotina das pessoas ali no centro. E assim, eu acho que a leitura que se faz é que não existe um diagnóstico. Não tem um diagnóstico. Seguramente eles não têm um diagnóstico, senão já teriam dado. Ontem aqui no jornal, Paulo Saldiva falava do gás, né, que vem do lixo, que provocava, por conta do curto-circuito ali, de alguma instalação, vazamento de gás, faz essa explosão. Inclusive do gás que é fornecido pela estrutura pública, né? Vazamentos, quer dizer, você tem claramente um problema aí de manutenção, que não está sendo devidamente cuidado. Olha, aqui os nossos telespectadores estão muito preocupados falando muito ainda sobre as empresas, a abertura de empresas pequenas e tudo mais. Tem aqui o J. Campos, que ele fala: a maior quantidade de empregos é gerada exatamente por essas microempresas, como disse o Eneg. E tem um outro que pergunta, o Cortez, neste caso, os débitos trabalhistas não atingem o patrimônio particular pela essa nova lei? Pelo que eu entendi, atinge, não é? Quando a pessoa... É o seguinte, pelo que eu entendi, também precisa ver com mais detalhe, mas pelo que falou a especialista, quando você tem irregularidades, atinge o patrimônio. Agora, as sociedades limitadas, que têm sócios, já funcionam com essa regra. A diferença é que agora você vai ter as mesmas regras que hoje servem para sociedades que têm sócio, nas sociedades que não têm sócio. E que, desculpa, já funciona assim na Europa, já funciona assim em outros lugares, não é uma novidade brasileira, tá? Quanto mais você limitar a responsabilidade ao dinheiro da empresa, mais você estimula a abertura de novos negócios. Sempre que você tenta controlar demais, você desestimula. E um ponto que a gente não comentou, mas o Sete Belo acaba de chegar aqui para assistir o jornal e diz que abrir uma empresa é fácil, fechá-la pode demorar até 5 anos, como foi
o meu caso. E é mesmo, né? Todo mundo comenta que é duro fechar uma empresa. O Ministério Público de São Paulo cobra quase 10 milhões de reais da Prefeitura e da Portuguesa de Desportos. Segundo o órgão, o clube ocupa uma área cedida irregularmente pela Prefeitura. O Ministério Público alega que parte do terreno ocupado pelo clube na região norte de São Paulo foi cedida gratuitamente há 15 anos. Como a Portuguesa não cumpriu nenhuma contrapartida social, como atendimento de crianças carentes ou construção de espaços públicos, os promotores cobram o aluguel deste período, que ficaria em R$ 9.800.000. A Prefeitura e a Portuguesa informaram que ainda não foram notificadas pela Justiça e, por esse motivo, não vão se manifestar. Em ação semelhante, o Ministério Público cobrou o Corinthians e a Prefeitura pela utilização da área em Itaquera. Um acordo permitiu o início das obras do estádio para a Copa do Mundo. Bom, essa relação da Prefeitura com clubes parece que você pesquisou que tem uma relação histórica, vamos dizer assim. Bom, no caso específico da Portuguesa, por exemplo, vem da década de 30. Então, desde 1930, a Prefeitura da cidade vem cedendo áreas para a Portuguesa. Isso não é um benefício que foi prestado só para a Portuguesa, não. A Prefeitura de São Paulo, na década de 56, deu dinheiro para o São Paulo Futebol Clube, deu dinheiro para o Palmeiras e foram emitidas apólices municipais para entregar dinheiro para esses clubes. Agora a gente teve o caso do Corinthians. Eu acho que essa ação, pelo que eu vi, essa ação do Ministério Público é aproveitando esse momento que tem a discussão em torno do estádio do Corinthians e vamos para a confusão. Tem uma lei aprovada em 2008 que autoriza a cobrança de aluguel, mas ela é de 2008, não tem esses 15 anos que o Ministério Público está falando. Eu acho que é uma daquelas ações que sai muito e depois apaga, ninguém fica nem vendo o que está acontecendo. Olha, uma outra pergunta aqui que chega, que é sobre outro assunto, perguntar para o Álvaro ou Eduardo o que eles acham sobre o fim do voto obrigatório. Olha, eu acho que votar é um direito de participar. Em muitos países esse é um direito aberto, quer dizer, você não é obrigado a votar. Agora, numa situação como a brasileira, em que nós temos ainda uma democracia relativamente jovem e temos faixas muito amplas da população que não tem suficiente escolarização para compreender todo o processo, a experiência de votar, ela é em si mesma educativa. Desse ponto de vista, eu não acho que seja o momento de suspender o voto obrigatório. Acho que tem uma discussão também. Tem um exercício aí que você fez. Acho que tem um outro ponto, é o seguinte, eu pessoalmente seria a favor do voto facultativo. Acho bom, eu acho que as pessoas poderiam exercer seu direito só se quisessem, mas, e aí reforçando o que o professor disse, quando você coloca o voto facultativo num ambiente de baixa escolaridade, você pode estimular também o transporte de eleitores que não teriam que votar, eles só votariam porque o voto é facultativo, e você pode estimular um sistema de votação que é o voto de cabresto. Você pode ter uma volta do voto de cabresto de outra forma. Algo para refletir, mas que eu acho que o país mais desenvolvido é que tem o voto facultativo, eu não tenho dúvida. Pelo 5º mês seguido, aumentou o número de pessoas devedoras no país. No acumulado do ano, a taxa de inadimplentes chega a quase 4,5%. A matemática é simples. A inflação joga para cima os preços de produtos e serviços. A vida fica mais cara, o salário não acompanha e o consumidor não consegue fechar as contas. Tá difícil. Realmente tá bem mais difícil mesmo. Fica endividado. No primeiro semestre deste ano, os lojistas registraram um aumento de 4,25% no número de devedores em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, é a 5ª alta consecutiva. Janeiro, a inadimplência estava negativa em menos 10,09%. Em fevereiro, foi dado sinal de alerta e a tendência continuou nos meses seguintes. As pessoas que têm qualquer desarranjo dentro do seu orçamento, qualquer imprevisto, uma doença, uma batida no seu automóvel, coisa que o valha, não têm recursos para poder saldar o imprevisto mais as prestações.
Ao mesmo tempo em que aumentou a inadimplência em 4,25%, o volume de vendas cresceu 5,5%. Parece uma contradição, mas só parece. Essa é a nova classe média que está aprendendo a consumir e está aprendendo a consumir através do crédito. Em torno de 20% daquilo que a sua família ganha pode ser comprometido em dívidas de longo prazo. Mais que isso, pode lhe gerar problemas. É só olhar e não crescer os olhos. Quer dizer, o susto parece que está valendo de alguma coisa, né? Mas agora, não é um dado alarmante, viu? Se você for olhar os números, eles não são assustadores, não. A gente viu na base da crise de 2008 uma crise de inadimplência, né? As pessoas não conseguirem pagar suas dívidas que eram monumentais. Não podemos nem pensar que nós estamos perto de algo parecido com o que a gente viu em 2008, que foi uma crise mundial. Ou seja, o que está acontecendo é as medidas do governo, as tais macroprudenciais, com aquele nome bonito, estão funcionando. Quer dizer, quando você aumenta a taxa de juros, o empréstimo fica mais caro e, naturalmente, as pessoas tomam menos dinheiro. Tomam menos dinheiro depois de ficarem inadimplentes. Exatamente, não conseguem pagar. Eu acho que aí também tem que levar em conta, assim, houve uma certa onda, um estímulo ao consumismo baseado nessa emergência dessa nova classe média. Eu acho que essa pessoa que foi entrevistada deu uma chave interessante. Uhum. Há um aprendizado de como, ao mesmo tempo, consumir e dar conta das responsabilidades que isso implica. Não está inteiramente claro, mas eu acho que é um pouco essa onda de crescimento que veio dos últimos 4, 5 anos no Brasil. Tem muita gente que está inadimplente, vai ter que aprender como fazer essas contas, né? Como fechar as contas no fim do mês. É como se todo mundo tivesse meio estabanado, aquele menino que ganha um dinheiro, daí sai para gastar mais. Tem um pouco esse lado, né? Houve estímulo, inclusive, do governo para as pessoas consumirem. Retirou o IPI dos automóveis, facilitou o crédito de comprar automóveis em 70 meses, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta um pouco agora. Eu acho que as pessoas estão caindo na real nesse momento. Igual sua filha, lembrei agora, que foi viajar, já está pedindo dinheiro em uma semana de viagem. Uma semana de viagem já está querendo tudo. Mais. Jovem de 16 anos com uma moto roubada escapa da morte em Maringá, no interior do Paraná, durante perseguição policial. Num sinal fechado, ele passa por baixo de uma carreta em movimento e sobrevive. A manobra foi registrada pelas câmeras de segurança que monitoram o cruzamento de duas avenidas. Uma das câmeras mostra a carreta entrando no cruzamento e a moto vindo em alta velocidade com a luz acesa. O motoqueiro surge do outro lado após atravessar o cruzamento no espaço entre as rodas da carreta. Agora reveja a cena de outro ângulo. O motoqueiro vai em direção à carreta, cai e é lançado embaixo do veículo. O rapaz foi levado para um hospital com ferimentos leves. Não, ter essas imagens, né, ter as câmeras espalhadas por todo lado, que a gente nem se dá conta mais, né? Porque tudo que a gente fala aqui, a gente está mostrando em seguida, porque tem câmera por tudo quanto é canto. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou hoje que o corpo encontrado na semana passada na Baixada Fluminense é mesmo do menino Juan. O garoto de 11 anos desapareceu depois de ser baleado em uma operação policial em Nova Iguaçu. A confirmação veio da chefia de Polícia Civil. É com pesar que a Polícia Civil comunica oficialmente a morte do menino Juan Moraes. Na semana passada, depois de uma avaliação preliminar, a perícia informou que o corpo encontrado às margens de um rio na Baixada Fluminense era de uma menina. Hoje, a polícia reconheceu o engano e afastou a perita responsável, que vai responder a uma sindicância. Como tínhamos a colheita do material genético da família, procedemos então ao exame do confronto genético, o exame do DNA, que positivou como sendo o corpo daquele menino, do menino Juan. O delegado responsável pelo caso também foi afastado. Juan, de 11 anos, desapareceu no dia 20 de junho, em Nova Iguaçu. Ele, o irmão, de 14 anos, e Wanderson Assis, de 19, foram atingidos por balas perdidas numa troca de tiros entre policiais e traficantes. Wanderson chegou a ser acusado pelos policiais de participar do tiroteio.
Ele, a família e os parentes de Juan foram incluídos em programas de proteção a testemunhas. A Polícia Civil vai fazer uma reconstituição nesta sexta-feira, às 10 da manhã, na comunidade onde Juan foi visto pela última vez e deve contar com a participação de testemunhas e dos PMs envolvidos no caso. 11 PMs que trabalhavam na região no dia em que o menino sumiu prestaram depoimento ontem. O conteúdo não foi divulgado. 4 deles, suspeitos de envolvimento no caso, têm ao todo 37 registros de autos de resistência à morte de suspeitos que, segundo a polícia, teriam reagido, todos na Baixada Fluminense. Se tiver a participação de policiais nossos, neste caso que temos um menino, uma vítima inocente, vítima de um ato tão cruel e covarde, policiais serão expulsos e entregues à justiça. Olha, por essas e outras fica a imagem da polícia muito arranhada e a credibilidade, por mais que se fale, não, os policiais, tem gente boa, e é claro que tem gente boa na polícia, mas esses são erros grosseiros, todo o conjunto da obra aí, não é? Mas eu vejo dois lados nesse caso, viu? Eu acho que de um lado é elogiável que a polícia tenha reconhecido o erro, tenha reconhecido que a perícia não foi bem feita, que, portanto, as pessoas responsáveis têm que ser ouvidas e eventualmente colocadas num processo. Agora, o outro lado dessa questão é que operações dessa natureza não é a primeira vez que nós estamos vendo a notícia de que operações da polícia desse tipo deixa vítimas, mortes na população civil. O que é? A bala perdida, você disse? A bala perdida, não saber bem se veio dos criminosos, se veio da polícia. Quer dizer, há um problema aqui que diz respeito ao planejamento dessas ações, que são muito graves, muito perigosas, muito difíceis, né? Eu acho que isso tem que ter um cuidado maior da parte do Estado e particularmente da polícia. Quer dizer, são dois lados que eu vejo aí que, claro, tem conexão as duas coisas, né? Mas esse segundo lado implica em mortes das pessoas. E ainda falando aqui sobre a matéria da inadimplência, do endividamento, a gente acabou brincando aqui no final e veio uma observação aqui, quem se endividar, porque dizendo que as pessoas vão ter que se endividar muito e às vezes podem não ter saída, vai ter que vender um rim para pagar o banqueiro. Nossa, que dramático, né? Essa previsão é horrível. E tem outro aqui, o Grilo, que fala assim, o Gasper, se o Brasil passar por uma crise, nós vamos quebrar, pois o brasileiro está todo endividado. Bom, relatório da ONU sobre a situação da mulher no mundo aponta a Lei Maria da Penha como pioneira na defesa dos direitos da mulher. O relatório divulgado hoje foi elaborado pelo órgão da ONU ligado à proteção e aos direitos da mulher. O texto destaca que a Lei Maria da Penha aumentou o rigor e a punição em caso de violência doméstica no Brasil. Menciona ainda a criação das delegacias especializadas no atendimento à população feminina. Em março, um balanço do Conselho Nacional de Justiça revelou que mais de 100 sentenças já foram aplicadas desde que a lei entrou em vigor há 4 anos. Você quer comentar essa visibilidade da Lei Maria da Penha? Eu acho que a primeira coisa importante é que tem uma lei nova, importante no Brasil, que está servindo de exemplo e que é um avanço. Eu acho que esse é um caso que nós temos que reconhecer um sucesso digamos, da legislação, da operação do Congresso, dos parlamentares e da parlamentar que fez essa lei. Agora, o tema relativo às questões que envolvem relações homens, mulheres, eu acho que é um tema que merece mais reflexão. Continua merecendo mais reflexão no Brasil. Quer dizer, o tratamento dado a homens e mulheres na nossa sociedade. Que é diferenciado e que eu acho que exige, se nós queremos democracia realmente, igualdade de direito, nós precisamos olhar melhor isso. Você veja, as mulheres só têm 8% de representação na Câmara Federal. E tem algumas organizações, como é o caso do Diese, eu sei que isso pode ser contestado, tem que ser melhor verificado, mas que está indicando que você tem, para funções semelhantes, continua havendo disparidade entre homens e mulheres. O Diese, inclusive, nessa pesquisa que eu li de alguns anos atrás, que diz respeito se não me engano, a 2009, 2010, chamava a atenção para o seguinte: em situações de desemprego, não é, o segmento masculino chega mais rápido nos empregos do que o segmento feminino. Quer dizer, há questões que nós temos que nos envolver, nós temos que olhar melhor. Tudo isso exige pesquisa, mais cuidado, não quer dizer que seja inteiramente fácil entender, mas acho que é um tema importante.
Nos Estados Unidos, uma tempestade de areia vinda do deserto cobre totalmente a cidade de Phoenix, no sudoeste do país. A gigantesca nuvem de poeira de 3.000 metros de altura avançou rapidamente e em poucos minutos cobriu a capital do Arizona. Ventos de mais de 100 km por hora derrubaram árvores e interromperam o fornecimento de energia. No aeroporto local, diversos pousos e decolagens foram suspensos por cerca de 1 hora. As tempestades de areia são comuns nesta época do ano na região próxima ao deserto do Arizona. Elas são provocadas pelos ventos e a baixa umidade do ar. Veja a seguir: belas, famosas e milionárias. Conheça as mulheres mais bem pagas do cinema.